Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estar com você nesta sexta-feira. Hoje é a primeira sexta-feira de 2024. Que legal, hein? Sextou e para muita gente ainda no meio das férias. Que bacana. Sabe que eu sempre digo que o sextou é tão legal quanto o segundou. Quando o nosso coração está cheio de gratidão, cheio de Jesus, né? Todos os dias são especiais, são importantes. Hoje é início aí do final de semana. Este final de semana, na maioria das igrejas no Brasil, é um final de semana muito especial, porque é o primeiro final de semana do mês. É o final de semana que a grande maioria das igrejas celebram a sua Santa Ceia, o momento de ceia do Senhor, Santa Ceia, Eucaristia, tem vários nomes diferentes para a mesma coisa, que é o momento em que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo em comunhão com os nossos irmãos, celebrando a nova vida e lembrando a volta do Senhor, né? A vinda do Senhor. Então você e eu, né, somos convidados a essa ceia, a essa mesa. Envolva-se na sua igreja, na sua comunidade. Não deixe de ir à igreja. Mesmo que você está de férias, está viajando, procure uma igreja aí onde você está. Participe com os irmãos. A igreja de Cristo é uma só no mundo todo. Não importa a placa, não importa a denominação. Onde 2 ou 3 estiverem em nome do Senhor, ali Ele está. Queridos amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma parábola que foi ensinada por Jesus e está em Mateus, capítulo 21, no versículo 28 em diante, diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ele disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois, arrependido, ele foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam eles: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João Batista veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Veja que parábola linda e fantástica. Aqui Jesus está falando sobre uma coisa muito importante que ontem até nós já abordamos um pouco, né, na parábola de ontem, que é sobre na parábola de anteontem, na verdade, que é sobre a questão da nossa honestidade do nosso coração. A parábola de ontem também da figueira também fala sobre isso, sobre a honestidade do nosso coração e sobre o perigo da hipocrisia. O que é ser um hipócrita? É falar uma coisa e fazer outra. E nós vivemos numa época em que existe muita hipocrisia, porque muitas pessoas se dizem cristãos, mas a sua prática de vida não condiz com a fé cristã. São pessoas egoístas, são pessoas mesquinhas, são pessoas que não amam o próximo, que não perdoam os que erraram com elas, que não dão a outra face. São pessoas, inclusive, que não se arrependem de pecados que guardam no seu coração, mas continuam vivendo uma vida torta, mesmo conhecendo a Deus. Eles vão à igreja e cantam, e oram, e falam com Deus, e rezam a oração do Pai Nosso, dizendo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa-nos como nós perdoamos, mas são só palavras. São como esse filho que diz: sim, pai, eu vou, mas não vai. Enquanto os pecadores que se arrependem, e aqui Jesus está dando o exemplo, na época dele, João Batista, né, o último grande profeta de Israel antes de Jesus, João Batista veio no deserto pregando arrependimento. E quem é que ouviu a voz dele? Não foram os religiosos,
mas foram os publicanos e as prostitutas. Pessoas que uma vida toda errada, mas vieram até o deserto, se arrependeram e foram batizados por João, ouviram a pregação, tiveram seus corações lavados, sua vida lavada, confessaram publicamente os seus pecados. Porque ir ao deserto e ser batizado por João era uma confissão de pecados, era dizer: eu sou pecador e eu preciso ser lavado. É isso que é o batismo. Não é só uma vã repetição, sim, Senhor. Quantas vezes as nossas orações e as orações de muitas pessoas são vãs repetições. Falam, repetem, mas não vivem o que estão orando. Muitos cristãos não vivem o que estão cantando. Isso é um perigo para todos nós. Porque Jesus pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. No final das contas, o que importa é fazer a vontade do Pai. Eu sei que tem pessoas que talvez nunca foram à igreja, que talvez viveram uma vida toda errada, mas talvez no seu leito de morte ouvem o Evangelho, se arrependem de coração e vão herdar o céu. Enquanto outros que vão passar a vida inteira na igreja, mas usam isso como uma desculpa para manter uma vida errada, sabendo o que é certo, talvez não irão para o céu, talvez irão para o inferno. O inferno é um lugar dos hipócritas, daqueles que dizem, mas não fazem. Enquanto o céu é o lugar daqueles que têm um coração sincero. E falando sobre essa sinceridade, Jesus também contou uma outra parábola que eu quero ler para você, que é chamada parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas capítulo 18, versículo 9. E é interessante porque o fariseu, ele era um pertencente a um grupo religioso muito radical, muito fanático. E ele estava sempre no templo e orando e com uma aparência, de um homem de Deus. E o publicano, ele era uma pessoa que diante dos homens judeus, ele havia negado a fé, porque ele havia se ajuntado com os romanos. E ele estava vivendo uma vida como a dos romanos, apesar de ser um judeu. Então Jesus disse também o seguinte, versículo 9, Lucas 18, 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Olha só. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Olha só. Ele vai ao templo, se levanta e ora: oh Deus, obrigado porque eu sou melhor que os outros, porque eu sigo as obrigações da tua lei. E diz que ele ora de si para si mesmo. Por que isso? Porque essa oração não chega em Deus. E agora olha o versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Oh, que oração, hein? Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo isso a vocês, que este homem saiu do templo justificado para a sua casa, e não aquele, não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Meu Deus, essas 2 parábolas de hoje são um abraço de Jesus bem forte, nos convidando ao arrependimento, nos convidando a termos um coração sincero, uma vida devota, honesta com Deus.
Quantas vezes trocamos a presença de Deus por tantas coisas e nós não damos tempo para falar com Deus. Gastamos horas e horas com séries e filmes, mas a palavra de Deus está lá de lado. Não oramos, não falamos, não vivemos, não praticamos o Evangelho no nosso dia a dia muitas vezes. E ainda vamos na igreja e parece que nos achamos melhores que os outros, só porque vamos à igreja. É hora da igreja se arrepender, é hora de voltarmos a Cristo, a essência do Evangelho, é hora de vivermos uma vida de compromisso com Deus, e Deus está chamando você e eu para isso, para termos palavras e ações condizentes. Amém? Querido Deus, olha para a nossa miséria, olha para a nossa humanidade pecadora. Eu sou pecador, Senhor, como os demais que me ouvem, somos todos pecadores. Tem misericórdia de nós. Salva-nos pelo sangue de Cristo, purifica-nos e dá-nos uma vida condigna, uma vida que seja condizente com o Evangelho que cremos, com a fé que professamos em Jesus Cristo. Queremos ser como Jesus, Senhor, e eu me coloco nessa junto, Senhor. Eu preciso ser mais ainda transformado por Ti, Senhor, dia a dia. Me ajuda a ser melhor. Oh Deus, vem lavando cada um aqui, Senhor, que está nos ouvindo agora, lavando os olhos que talvez estão olhando para coisas erradas, as mãos que talvez estão tocando no que não deveriam tocar, pensamentos que estão voltados porque não devia estar, pessoas que ainda guardam raiva, ira, que se acham melhores que os outros. Eu peço agora, Pai, visita este coração com o Teu abraço libertador. Arranca este homem do caminho das trevas, arranca esta mulher do caminho da morte. Traz-nos para uma vida de honestidade, uma vida de sinceridade. Livra-nos, Senhor, de sermos hipócritas, falando uma coisa e vivendo outra. Oh Deus, dá-nos um coração sincero, dá-nos um coração que Te ama, dá-nos um coração que olha para Ti. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ou você sente a presença de Deus aí? Eu estou sentindo aqui o Espírito Santo. Ele está presente. Deus ama um coração sincero. Deus ama um coração que se humilha diante dEle. Quem se humilha diante de Deus não vai ser humilhado nessa terra, porque Deus o exalta. Não que vai te exaltar diante dos outros, fazer você parecer melhor, não, mas vai te exaltar diante das trevas, porque você recebe poder do alto. Aleluia! Sejamos cheios da autoridade, do poder, da graça, da vida de Deus hoje. Vamos andar com Jesus. Esse ano vai ser incrível para você e para mim, meu amigo. E eu quero fazer um convite. Envie esse devocional para os seus amigos. Envie para os seus vizinhos, colegas de trabalho. Vamos gastar um tempo, vamos gastar 10 minutinhos do nosso dia agora mandando o devocional, compartilhando. Diz assim para o seu amigo: olha, ouvi esse áudio e lembrei de você, eu te amo, eu quero compartilhar contigo essa palavra de Deus. Querido, que Deus use você para levar a palavra de Deus mais longe. Quero dar um testemunho. Nós completamos agora 5 anos de devocional. 5 anos, no final de 2023. E começou pequeno com um projeto de alimentar espiritualmente os jovens da nossa comunidade, da nossa igreja. Eu era na época o líder dos jovens, nem era pastor. E começamos a gravar áudios para colocar no grupo dos jovens. Mas eles começaram a compartilhar com seus amigos, familiares. Rompeu com a bolha apenas do grupo de jovens e da igreja. Chegou a muitas pessoas. Pediram para nós criarmos grupos e depois Deus foi voluntariando pessoas para colocar no Spotify. Nós temos hoje uma equipe trabalhando em torno do devocional. Só nos grupos do WhatsApp nós temos aí uma quantidade bem grande, bem expressiva de pessoas, né? São 11 grupos hoje. Mas fora isso nós temos ainda todas as outras redes. E muitas pessoas têm sido abençoadas não pela minha vida, mas pela palavra de Deus. Porque o que a gente faz aqui é só ensinar a palavra de Deus. E Deus usa você, Deus usa pessoas como você para alcançar sua família. Famílias inteiras já foram salvas através desse ato de enviar a palavra.
Eu tenho recebido testemunhos de famílias inteiras que foram salvas, vidas que foram resgatadas, pessoas que foram firmadas em Deus, chamadas ao ministério. Que legal poder fazer parte disso. Eu me sinto honrado, alegre de ver os frutos, mas você também faz parte disso. Eu estou muito feliz com você. Jesus também está muito, muito feliz com você. Você que compartilha, você que envia, você que faz chegar em outros corações. Que Deus abençoe sua vida. Que seja um ano de multiplicação, um ano de salvação, um ano de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.